pessoal, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Geralmente a gente fala só bem-vindes, né? Porque já inclui todo mundo em toda a sua diversidade. Meu nome é Hudson, eu sou professor do curso de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas e eu integro o de Gêneros desde 2015, na real, quando ainda era Observatório de Gênero, né? Eu não pesquisei sobre gênero, sexualidade e diversidade em toda a minha carreira, né? Então isso foi uma aproximação que aconteceu nesses últimos 7 anos e é uma aproximação crescente. E aí eu estou super feliz hoje de poder compartilhar com vocês uma produção que eu tive, alguns dos pensamentos que eu ando desenvolvendo como projeto de investigação, de pesquisa, de extensão, etc. Deixa eu falar então um pouquinho mais de algumas das minhas atuações junto a alguns grupos, né? Muito da minha aproximação com a questão do gênero, da sexualidade, ela se deve a, a um trabalho que eu comecei a realizar aí na faculdade de psicologia, né, junto ao SAI, que é um serviço ambulatorial de assistência psicológica a pessoas que vivem com HIV/AIDS. E o tema do HIV/AIDS ele é um tema muito caro, muito importante na interseccionalidade de gênero, raça, classe, etc. e tal. E ela começou a deflagrar de maneira muito evidente para mim a importância de pensar as questões de gênero e sexualidade em contextos de saúde, né? E aí eu comecei a expandir muito essas questões de sexualidade, muito vinculadas a questões de saúde e de assistência psicológica em contextos de infecção sexualmente transmissível. Apesar de hoje eu não falar em absoluto sobre isso. Eu vou falar sobre um outro tema. Ok, pessoal. Então eu vou começando a apresentar o painel de hoje. Como vocês podem ver pela apresentação, pela primeira parte da apresentação, a gente tem essa bandeira que inclui pessoas trans e pessoas e outras diversidades, né? Então essa é uma bandeira mais recente, é uma proposta mais recente relacionada ao posicionamento das questões relacionadas à transexualidade dentro desse monte de letras, né, dos LGBTs, visto que é importante a gente pensar Fernando? É importante a gente pensar nas questões de privilégio que atingem, de privilégio e vulnerabilidade que atinge a essas diferentes siglas, né, esses diferentes grupos sociais de diferentes maneiras. E também é um jeito de dar destaque a uma causa específica. E hoje, estou tentando... isso. E o painel de hoje, na verdade, a gente não vai discutir diretamente a questão do trans, mas em alguma medida a gente vai discutir sobre a invisibilidade que surge de algumas questões, inclusive a do trans, quando a gente observa a teoria e as pesquisas sobre diversidade sexual e afetiva e como elas foram construídas ao longo dos anos. Então, assim, olha, eu planejei uma apresentação para ser de aproximadamente 40, 50 minutos, para que a gente consiga ter um tempo disponível para perguntas e dúvidas. Então eu vou dar uma pincelada sobre algumas questões que, do ponto de vista histórico da pesquisa, principalmente do século XX, mas que atravessam o século XXI, sobre pesquisas de diversidade sexual e afetiva. Em particular, eu vou falar sobre pesquisas que se utilizam de questões de metodologias de survey e que são as metodologias de levantamento. Então, bem, qual que é o meu objetivo?
eu gostaria de apresentar para vocês, de modo crítico, uma pesquisa de levantamento, que se a gente fosse traduzir, é Web Survey, né? Eu estou com algum problema que eu não estou conseguindo transmitir a minha imagem, então fica só com o PowerPoint por enquanto. Então, pessoal, voltando. O objetivo dessa apresentação é o seguinte. Eu fiz uma pesquisa junto com alguns colaboradores alguns anos atrás, que era uma pesquisa de fazer o levantamento sobre possibilidades de orientação sexual aqui no Brasil. Eu acho que a câmera não está dando certo, então fica sem o meu rosto. E, na verdade, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu comecei a construir a metodologia, as perguntas, etc. e tal, lá para 2011, 2012. E quando eu comecei a fazer isso, eu era um diletante da área. Eu era uma pessoa que tinha um interesse sobre e fazia várias leituras e tinha até algum grau de sistematização desse estudo, mas eu não era uma pessoa que se aprofundava muito nessas pesquisas. Então eu fiz aquilo que normalmente os pesquisadores fazem. Eles vão, a gente faz uma revisão de literatura, a gente vê o que está sendo produzido no mundo, em alguma medida a gente reproduz aquilo, pensando em quais são as falhas, em quais são as possibilidades que aquela pesquisa poderia acontecer. E eu estava muito envolvido com o desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa de levantamento mediada pela internet. E eu pensei que isso poderia ser uma oportunidade muito interessante de entender como a orientação sexual se articularia com diferentes desfechos de saúde de processos adaptativos. Então a gente desenhou essa metodologia, né, que era metodologia mediada pela internet, como eu falei, com questionários que têm perguntas fechadas que pediam para que as pessoas se classificassem do ponto de vista da orientação sexual e também do comportamento sexual em diferentes quesitos. A gente fez várias perguntas, os dados são bastante interessantes e eu vou apresentar só uma parte deles hoje. Só que, naquela época, como eu falei para vocês, eu tinha uma problematização muito mais rasa e, na verdade, se a gente retornar a 2012, o contexto intelectual, cultural e até social de crítica a essas questões, ele era muito menos à flor da pele, né? Ele era muito menos acessível. E, nesse sentido, várias questões da época me passaram, mas isso é super interessante para o outro objetivo do estudo de hoje. É que, para além de mostrar esses dados para vocês e querer apresentar e gerar algum tipo de curiosidade a esse respeito, e gerar informação, eu gostaria que vocês observassem esses dados sob uma perspectiva crítica. E essa perspectiva está vinculada a uma ideia de epistemologia construtivista, uma epistemologia crítica mesmo, né? Que ela visa desvelar como a pesquisa e os conhecimentos produzidos a partir do método científico, eles podem se tornar dispositivos da reprodução de uma cis-heteronorma e do patriarcado. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente constrói a pesquisa, normalmente a gente pensa que aquela pesquisa ela vai revelar a realidade. É como se as coisas estivessem acontecendo e a pesquisa ela apenas é sensível o suficiente para captar as questões que estão ali já dadas na realidade. E a minha proposta para vocês é que hoje a gente tente fazer uma inversão. Ao invés de entender a pesquisa como reveladora da realidade, a gente pode pensar a pesquisa como um dispositivo de construção da realidade. Ou seja, quando eu faço uma pesquisa de levantamento, que tem um questionário com itens fechados, eu já estou restringindo a possibilidade que aquelas pessoas têm de me contar a experiência delas. E quando eu analiso esses dados com base naquelas ideias pré-construídas, eu estou reforçando a minha ideia anterior, que muitas vezes é derivada de uma matriz civilizatória cis heteronormativa, né? E, portanto, patriarcal.
Então, se por um lado eu acho que tem alguns dados interessantes, por outro lado a gente tem que avaliar com uma espécie de metaconstrutivismo, como é que esses dados ajudam a construir a nossa própria realidade e quais são as variáveis que interferem na, na, no universo abstrato intelectual do pesquisador quando ele começa a colocar esses dados para rodar. Então, eu coloquei essa escala aqui para vocês. Eu gostaria que vocês pegassem uns minutinhos para olhar essa escala e pensar onde vocês poderiam caber aqui. E além disso, eu gostaria que vocês observassem todos os elementos dessa figura. A escolha de cor, como os bonequinhos são representados e por aí vai. Então, vamos imaginar que esse seja uma pesquisa de levantamento. E eu pergunto para vocês, por meio do questionário, como você se identifica. Você pode assinalar o 0, que seria quando você é exclusivamente heterossexual, o valor 1, quando você é heterossexual, mas apenas eventualmente homossexual, o 2, heterossexual, embora homossexual com frequência, 3, bissexual, 50% heterossexual e 50% homossexual, o 4, homossexual, embora heterossexual com frequência, o quinto que está destacado aí, eu peguei essa imagem da internet, homossexual, apenas eventualmente heterossexual. E por fim, o sexto seria o exclusivamente heterossexual. Então, deem uma olhada nessa régua, né? Nessa escala, porque ela é muito reveladora de muitas questões. Né? Pensem que os extremos são o heterossexual e o homossexual, e as categorias do meio elas seriam categorias intermediárias. Observem como a cor do bonequinho compreendido como homem, a cor do bonequinho compreendido como mulher, como é que eles são categorizados, né? Assim, o vestidinho, a roupa que provavelmente é a calça do homem e tal. E pensa nessa questão de que o 0 ele é só azul e rosa. E quando você vai migrando na escala, você começa a ter uma absorção de cores que tem a ver com a bandeira do orgulho LGBTQIA+. Né? Então, a bandeira ela tem a ver com uma questão política também. Né? E aí a gente está falando sobre quase como se não tivesse uma política de um lado, mas tivesse do outro. Então, observem isso, respondam para vocês mesmos, e quem quiser, evidentemente, comentar isso mais à frente, por favor, ou aqui no chat. Então, assim, ó, quando a gente vê uma escala dessa, a gente pode, desapercebidamente, entender que a pergunta está sendo suficientemente bem colocada. Então, você me pergunta se eu me sinto exclusivamente heterossexual ou exclusivamente homossexual, eu simplesmente respondo. Ou se de alguma maneira aquilo me tocou, não, mas de vez em quando eu tive comportamentos heterossexuais, eu vou ali e marco o item 5, né? Mas a pergunta assim, o que que essa escala está te perguntando? Por exemplo, é o quê? É a sua identidade sexual? Eu sou heterossexual, eu sou bissexual, eu sou homossexual? Ou está perguntando o seu comportamento sexual? Por exemplo, tá, eu sou um homem homossexual, mas eu já transei com mulheres. Então, será que eu sou apenas eventualmente heterossexual? Será que eu faço uma migração? Eu deixo de ser homossexual quando eu tenho um comportamento sexual? Ou será que ela está perguntando também sobre a inclinação sexual, né? O meu desejo? Eu posso ser heterossexual, bissexual ou predominantemente, enfim, e ter inclinações homoafetivas, né? Ou homossexuais. Eu posso ter muito afeto por uma pessoa do mesmo sexo e posso ser biafetivo, eu posso ser homoafetivo e ao mesmo tempo eu posso fantasiar com o sexo com uma pessoa do outro ou do mesmo sexo. Isso me tira da condição identitária minha
a priori porque eu estou imaginando, porque eu estou fantasiando? Ou será que também está falando sobre quem eu amo? Né? Quem eu gostaria de casar, de ter, enfim, de reproduzir essa construção romântica que a gente pensa. A outra questão importante que está aqui é a noção de binariedade, né? Essa binariedade, ela se expressa de muitas maneiras. Só existem homens e mulheres, mulher usa saia e é rosa, homem é azul, então o comportamento deles é binário também, a expressão estética deles é binária. E se a gente for olhar a régua, né? Ela é uma régua de dois extremos. Ela é binária tanto. Só que às vezes a gente pensa que binário é só dois. Mas binário também é uma diversidade de opções que são colocadas no meio de dois extremos. Então é interessante parar para pensar que o exclusivo homossexual ele seria quase que o oposto perfeito do exclusivo heterossexual e que você teria categorias gradativas ou matizes entre esses dois extremos. A outra questão importante que está nessa escala, né, que às vezes nos passa despercebido, é que, e aí, o sexo e o afeto em relação ao outro é um elemento compulsório? Por exemplo, eu posso ser uma pessoa solossexual, isto é, eu tenho uma sexualidade expressa, eu me relaciono com ela, mas eu me relaciono em relação a mim mesmo. Aquilo que eu faço comigo eu não chamo de masturbação, eu chamo de é sexo, eu estou transando comigo usando objetos, usando fantasias, etc e tal. E na verdade eu curto mais isso do que transar com outras pessoas. Mas eu posso ser, por exemplo, homoafetivo, heteroafetivo, panafetivo, biafetivo e querer ter relacionamentos afetivos, emocionais, compartilhar de uma série de elementos com outras pessoas. Entretanto, isso não necessariamente está relacionado ao sexo que eu tenho interesse com a outra pessoa ou não. Também existem pessoas que têm uma inclinação sexual, por exemplo, para objetos não humanos, para seres não humanos, como por exemplo plantas, né? Tem os ecossexuais que gostam de ter uma relação sexual com uma árvore, né? Numa praia e tal. E isso é considerado pela pessoa como a expressão da sua sexualidade, a expressão do seu sexo. Então, quando a gente olha essa escala, parece que ela está simplesmente perguntando a nossa orientação sexual, mas ela está perguntando muitas coisas e ela está fazendo muitas pressuposições relacionadas à cis heterossexualidade, né? A cis heteronorma. Ou seja, ela pensa sobre homem e mulher, ela pensa sobre a busca de uma pessoa por outra, ela pensa sobre a binariedade das expressões, ela restringe a expressão da chamada por essa curva, né, por essa régua de diversidade sexual a partir de um encontro que é determinado por uma questão genital, né, a diferença, por exemplo, ser homem ou ser mulher aqui me parece uma questão em certa medida genital, porque, por exemplo, você pode ser uma pessoa trans e ser heterossexual e você é colorido, então você pertence à bandeira. Então, como é que você marca aquele zero azul e rosinha, sabe? Então, isso é uma escala cis, essa não é uma escala inclusiva do ponto de vista trans. E assim, essa escala, ela é uma escala construída a partir dos estudos do Kinsey e dos seus colaboradores. Essa é uma escala que foi construída na primeira metade do século passado e ela foi muito revolucionária para o momento. Então a gente precisa de também interpretá-la do ponto de vista do seu período histórico, né? Então, do ponto de vista do período histórico, ela teve o estudo que resultou nessas possibilidades, ela tem muitos méritos, né? Méritos, inclusive,
relacionados a colocar a questão do sexo, da sexualidade de uma certa pluralidade de exploração do corpo, sobre foco da pesquisa e tal, numa época em que isso não era pensado, né? O primeiro livro do Kinsey foi publicado em 1948. Então, vocês imaginam que desde lá para cá, a quantidade de mudanças que ocorreu. E aí, para a gente conseguir discutir o que nós vamos discutir hoje, eu queria fazer alguns combinados com vocês. Esse combinado é assim, viu, gente? É um combinado de tempo e espaço. Ele vale para aqui quem se identificar, enfim, ou pensar parecido comigo, e quem pensar diferente, enfim, mas é um esforço cognitivo para a gente conseguir tentar desconstruir os dados que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, a primeira questão que eu havia mencionado, que é que os dados científicos eles constroem a realidade. Eles são dispositivos tecnopolíticos de produção e reprodução da realidade. O que isso significa? Quando, por exemplo, Alfred Kinsey, ou, por exemplo, anos depois, outros pesquisadores, como do relatório HIT e tal, eles publicaram os seus dados sobre pesquisas de sexualidade. Esses dados, eles nunca ficam confinados em termos de universo científico. Eles transbordam e eles se tornam elementos de comunicação e convencimento das pessoas. E essa retórica que vai transbordando para esses diferentes aspectos do nosso processo civilizatório, eles embasam a construção de políticas públicas, eles embasam, enfim, a construção da nossa sociedade em vários dos alicerces. Eles também começam a ser incorporados de tal maneira que, às vezes, uma coisa que há 5 anos atrás não era falado, hoje em dia se torna muito frequente na linguagem cotidiana. Então, imaginem vocês que a Judith Butler publica lá o Questões de Gênero no início da década de 90, e que o queer, né, o termo queer e as possibilidades de pensar o mundo a partir de uma perspectiva queer, hoje em dia, né, muitos anos depois, é relativamente comum em diversos grupos sociais, em diversos ambientes de produção e tal. Então, assim, a ciência, ela não só influencia nas nossas relações, mas ela começa a nos contar realidades que estão ali para ser percebidas. Então, elas também começam a moldar a nossa capacidade de perceber o mundo e de agir sobre o mundo e as direções que a gente vai indo. Então, toda ciência, ela é tanto ética, ou seja, ela tem elementos de moralidade, prescrição, etc. e tal, e de como agir e se reagir diante da realidade, assim como ela vai ter alguns elementos estéticos para poder divulgar os seus saberes e nos convencer daquilo que ela visa nos contar. Então, acho que a primeira questão que eu gostaria é essa. A segunda, para a gente poder interpretar os dados de modo mais adequado e fazer essa análise crítica, é entender que o sexo, como ato sexual e como identificação dos corpos, a sexualidade, como expressão muito plural disso que a gente chama de sexualidade, né, de expressão erótica, sexual, enfim, abstrata e tal, e a afetividade, que tem a ver com as nossas emoções em relação a outros ou a nós mesmos, elas dizem respeito também à história da tecnologia e da sociedade. Então, a pesquisa, por exemplo, sobre o sexo, a sexualidade e a afetividade, ela acaba sendo também dispositivos tecnológicos, a gente vai construindo conceitos, a gente coleta dados, a gente produz gráficos, a gente divulga esses gráficos vão para televisão, vão para livros, para jornais, para revistas, enfim, e aí elas começam a construir a própria história. Então é uma perspectiva construtivista que a ciência, da ciência e da história e tal.
Então, gente, por que eu estou enfatizando isso com muita força? Normalmente, a gente diz da sexualidade como algo pertencente à história da natureza, à história da filogenia, história da nossa espécie. Isso é tão pesado que a gente confunde órgão reprodutor e ato reprodutor com órgão sexual e ato sexual. Né? E aí nós temos muitas modalidades de sexo que não são reprodutivas e que na nossa história eles acabam sendo patologizadas ou criminalizadas ou pensadas como inadequadas, não higiênicas, etc. e tal, porque elas não têm fins reprodutivos. E isso, quando a gente, por exemplo, volta aqui e olha essa escala está claramente defendendo uma ideia de sexualidade enquanto história da espécie, né? O primeiro livro do Kinsey, ele usa a sexualidade traduzindo bem ao pé da letra do macho americano, né? The sexual behavior of the male, American male, alguma coisa assim. O nome bem aproximado é este. Então ele faz uma questão de natureza. E aí a natureza, segundo o modo como a gente interpreta ela é binária. Eu não estou dizendo que a natureza é binária, porque eu não acredito que ela seja. Mas assim, e os dados não mostram que ela seja binária. Mas aí a gente começa a binarizar tudo e a gente começa a dizer que o sexo ele tem fins reprodutivos e, portanto, tudo aquilo que acontece em paralelo a essa finalidade acaba sendo uma consequência do sexo, algo secundário que apenas mobiliza o corpo para produzir essas situações. E aí o que eu quero que vocês entendam nesses dados primeiro, todas essas categorias, sexo, sexualidade e afetividade, elas são categorias gerativas. Elas são gerativas porque elas é a história das letrinhas, né? LGBTQIA+. O mais, ele diz respeito assim, olha, vão surgir novas possibilidades. Outras pessoas vão descobrir outros meios e vão gerar coletividades e que vão produzir essas novidades. Então, a ideia de orientação sexual, ela é sempre gerativa. Então, daqui a alguns anos, pode haver outras possibilidades de identificação e outras possibilidades de interpretação sobre o que é sexo, o que é afetividade e o que é comportamento sexual, enfim. A outra questão é que elas são fractais, né? Elas são fragmentadas. O afeto, o sexo e a sexualidade, eles têm uma livre maneira de combinação. Você pode ser ter interesse por pessoas que você identifica como do mesmo sexo, mas você pode ter afetividade por pessoas de outro sexo, ou você pode ser solo sexual, mas panafetivo. Enfim, existem qualquer possibilidade, não existe nenhuma pressuposição de coerência entre ser macho, virar homem e ter desejos por mulher e vice-versa. A gente vai chegar nesse ponto. E aí eu coloquei aqui só para a gente entender o tanto que essas possibilidades elas são gerativas e que do ponto de vista do nosso processo social nós vamos criando novos reconhecimentos e novas possibilidades. Então aqui tem a bandeira do orgulho LGBTQ+, aqui tem a bandeira transgênera, aqui tem uma bandeira bissexual, intersexual, genderqueer, fluido, pansexual e dos assexuais. E tem os omnissexuais, que é uma conceituação muito próxima da pansexualidade, e por aí vai. E aí, quando eu estou falando que todas essas construções, elas tendem a reforçar a noção de cis-heteronorma, a Butler ela tem um conceito que eu acho super interessante, que é um conceito de heterossexualidade compulsória. Na verdade, a gente poderia até colocar um cis na frente, né, de cis-heterossexualidade compulsória. Na verdade, ele é do início da década de 90, esse conceito, mas o livro traduzido é de 2003.
Então, ela é uma concepção binária. De um lado, existem corpos que nascem com biopênis, e de outro lado, você tem corpos que nascem com biovagina. Existem corpos que nascem com outras possibilidades que não são nem uma biovagina, nem um biopênis, ou eles são mais parecidos com um ou com o outro, e eles são entendidos sob essa perspectiva como algo que deu errado, algo que um desvio da ordem natural. E aí as pessoas, a medicina, enfim, todo o sistema tecnopolítico, científico de gênero vai tentar empurrar essas pessoas para uma opção ou para outra. A ideia do biopênis e da biovagina, ela é uma ideia de espelhamento, é quase como o oposto do outro, né? Então, um é considerado a partir de uma cavidade e o outro é considerado a partir de uma protuberância, né? No caso, o biopênis ou a biovagina. O corpo que nasceu com biopênis, ele vai ser condicionado e ele vai ser educado, né? É uma pedagogia heterossexualizadora para se tornar um homem. E a da biovagina, ela vai ser também circunscrita num contexto pedagógico para virar mulher. E toda a ideia de homem e mulher, ela é pensada em termos de complementariedade. Então, a ideia do homem como agressivo, ativo, dominador, líder, enfim, pressupõe uma abstração, né? uma mulher abstrata que é passiva, receptiva, etc. e tal, todos os elementos do patriarcado. E que o homem vai ter um desejo afetivo e sexual por uma mulher, e a mulher, em resposta e contrapartida, vai ter um desejo sexual e afetivo para um homem. Esse desejo, ele é justificado pelo processo de reprodução, que por sua vez constrói a ideia da família nuclear, né? A mãe, o pai e o filho. E aí isso volta para o ciclo, e o ciclo vai se reproduzindo dessa maneira. Então, por que eu estou apresentando isso para vocês? Porque a cis-heterossexualidade compulsória, ela é um elemento que constitui o nosso processo civilizatório e, portanto, ele acaba constituindo as hipóteses que nos guiam na hora de construir pesquisa, né? Principalmente quando a gente não problematiza o suficiente os processos coloniais que a gente está submetido e não faz uma pesquisa de orientação decolonial. A gente acaba reproduzindo. E é aí que eu literalmente coloco, né, a minha produção, a crítica, porque eu reproduzi em grande medida isso há alguns anos atrás. Eu publiquei essa pesquisa, né, ela chama Tendências em Orientação Sexual no Brasil, e ela é como se fosse um derivativo, né, acho que a palavra que a gente utilizaria nesse ramo da produção científica seria uma sofisticação em relação àquilo que o Kinsey fez em 1948. Eu fiz e publiquei em 2017, apesar dessa pesquisa ter sido iniciada, acho que 2011, 2012, por aí. Bem, o objetivo dessa pesquisa foi o seguinte: a gente avaliou a prevalência de identidades sexuais em homens e mulheres de diferentes gerações com base em 5 categorias. A pessoa poderia se identificar como heterossexual, predominantemente heterossexual, bissexual, predominantemente homossexual e homossexual. Além disso, a gente aferiu ideação e comportamentos homoeróticos em pessoas heterossexuais. A gente também fez muitas outras perguntas sobre sexualidade que ainda não estão publicadas, enfim, nem sei se serão, mas nesse artigo não tem essas outras perguntas. Qual que era a questão que mobilizava essa pesquisa na época? Tinha um conjunto de... a maioria das pesquisas, e principalmente assim, existe uma pesquisa anterior feita no Brasil
que também tem objetivos de descrever as tendências de orientação sexual e o comportamento sexual na população brasileira, que utilizava apenas 3 categorias: heterossexuais, bissexuais e homossexuais. E essa pesquisa, ela tinha sido feita por meio de entrevistas face a face, exatamente como, por exemplo, o Kinsey fez. E hoje em dia a gente sabe que uma série de questões. Naquela época a gente já tinha isso com muita evidência, né? 3 categorias sexuais não conseguem de modo algum abarcar minimamente o comportamento sexual das pessoas, e a gente sabe que pesquisas de levantamento feitas face a face, elas produzem resultados menos verossímeis, né? Então, quando você está fazendo uma pesquisa face a face, perguntando sobre comportamento sexual, uso de drogas, eventos traumáticos, as pessoas desconfiam do pesquisador. Então, elas acabam falando algo que tem mais expectativa social, então elas criam muitas vezes um quadro mais socialmente desejável do que aquele que de fato é vivenciado por elas. Então a gente queria validar essas categorias intermediárias, a de predominantemente heterossexual e predominantemente homossexual, e, ao mesmo tempo, comparar os dados coletados de modo remoto pela internet a dados produzidos com outras metodologias de coleta de dados. E aí a coleta foi realizada por meio desses questionários de autorrelato, e elas eram disponibilizadas no sítio da internet. O sítio era criptografado e tinham várias perguntas que visavam controlar a precisão das respostas, e a gente conseguiu coletar dados válidos de 41.873 brasileiros a partir dos 14 anos de idade até os 60. E aí, vou mostrar para vocês um pouquinho dos resultados. Quando a gente perguntou para as pessoas, né, os sites, esse tipo de pesquisa geralmente é enviesado para pessoas que se identificam como mulheres, né? Então a gente sempre teve mais ou menos 70% dos respondentes se identificavam como mulheres e 30% como homens, na média. E a gente vê aqui, olha, quase 90% das mulheres se identifica como heterossexual, enquanto 78% dos homens se identificam como heterossexuais. Essa diferença é significativa, é estatisticamente significativa. Mulheres também se identificam mais que homens como predominantemente heterossexuais. Bissexuais, eles estão mais, homens e mulheres, eles têm uma proporção parecida. Como predominantemente homossexuais, homens têm mais que o dobro em termos de proporção, e homens declaram com muito mais frequência que as mulheres como homossexuais. Eu plotei aqui num gráfico também para que isso fique visual. E aqui eu queria que vocês também pensassem uma coisa para além dos dados. Quando uma pessoa olha esse gráfico, eu acho ele meio assustador, sabe? É muito heterossexual em comparação aos outros. A sensação de minoria é muito evidente, né? E detalhe, isso é um dado rico na medida em que, se a gente for olhar aqui, olha, mais ou menos 11% dos homens se declararam homossexuais. Esse dado é parecido com de outras pesquisas realizadas pela internet, mas ele é diferente dos dados realizados por pesquisas face a face. Geralmente esses dados caem para 4%, 3% ou até 2%. Então o impacto para dizer realmente é uma maioria e isso daqui é uma super minoria, é muito impactante, né? Então eu também estou chamando a atenção de vocês aqui para a retórica da ciência, né? A gente constrói esses gráficos e, para além deles simplesmente tentarem revelar a realidade,
eles produzem uma série de sensações e reações emocionais ao conhecimento. Então a gente tem que pensar muito como que isso é uma ética, né? Isso tem objetivos, tem, enfim, finalidades e tal. Esses gráficos aqui, eles são mais difíceis de interpretar, então, mas na verdade eles são fáceis, é só porque quando você não está tão acostumado a ver, eles podem ficar um pouco mais distantes. Mas é mais ou menos o seguinte, ó. Aqui a gente tem a porcentagem, né, que vai até o 100%, e aqui é de 60%. Como eu estou falando de heterossexuais, eles estão sempre acima da casa dos 60%. Então a escala está dessa maneira. Se nós fôssemos para os homossexuais, a escala estaria abaixo dos 20%. Se nós fôssemos para eles, abaixo dos 10%, então essas escalas elas acabam variando de acordo com a distribuição dos dados. Então isso é uma coisa sempre que a gente tem que atentar, né? E aqui são as gerações que a gente avaliou. E aí a gente percebe muitas diferenças, principalmente entre mulheres e homens, e também diferenças em relação às gerações quando a gente observa a trajetória dos homens. Se a gente olha aqui para as mulheres ao longo do tempo, elas ficam mais ou menos uma reta, né? É óbvio que existem essas variações, e essas variações elas são estatisticamente significantes, mas a gente tem uma tendência a identificar que as mulheres elas se identificam como heterossexuais entre 80% e 90% nas diferentes gerações, seja entre 15 e 20 anos, seja entre 50 e 60 anos. Né? A discrepância não é tão elevada quando, por exemplo, a gente observa dos homens que, na faixa etária dos 15 aos 20 anos, você tem mais ou menos 70% que se identifica como heterossexual, e quando a gente chega para depois dos 50 anos, a gente tem mais ou menos uns 85, 83, 84%, né? E a gente também vê que a curva tem muita variação. Olha aqui para vocês verem, cheio de picos e vales. Quando a gente vai para esse outro lugar aqui dos homossexuais, isso acaba ficando um pouco mais explícito, né? Se a gente olha, por exemplo, entre a faixa etária dos 20 aos 30 anos, a gente chega a ter pontos em que 15%, mas nunca menos que 10% das pessoas se classificam como homossexuais. Já as mulheres, elas têm um índice muito mais baixo e uma tendência a platô, enquanto os homens eles vão ter muitas variações ao longo do tempo. E aí a gente pode ver. E aí a gente pode discutir, evidentemente, por que dessas diferenças relacionadas a ser homem ou a ser mulher, e por que são muitas possibilidades de discussão. Uma coisa importante é, esses dados são parecidos com o que a gente encontra de outros países quando a pesquisa é feita pela internet, mas quando a pesquisa é feita por entrevista face a face, os dados são bastante diferentes. E aí a gente tem alguns resultados, né? Desculpa. Quando uma pessoa dizia nessa pesquisa, voltando lá ao questionário da internet, quando a pessoa respondia, eu sou exclusivamente heterossexual, abria uma nova caixa de perguntas. Essa nova caixa de perguntas vinha com a seguinte frase: muitas pessoas heterossexuais já tiveram algum tipo de experiência homossexual ao longo da vida. Qual alternativa abaixo corresponde à sua experiência? O nosso objetivo aqui era tentar investigar se pessoas que se identificam como heterossexuais, ou seja, pessoas que respondem às expectativas sociais e pessoas que, em tese, enfim, então, não estão em conflito social, né? Às vezes o conflito ele é externo somente, né? Em conflito social com relação aos seus desejos e expressões, será que elas, qual é o grau de experimentação que elas têm com pessoas do mesmo sexo, né? E aí você tinha as seguintes opções: eu nunca tive qualquer fantasia ou contato homossexual. A segunda opção é: eu nunca tive contatos homossexuais, mas tenho fantasias a respeito.
Então aqui está falando, nunca nem encostei, mas eu fantasio, imagino, penso a respeito. Depois, eu já tive contato homossexual, mas nunca fiz sexo com alguém do mesmo sexo. E aí a ideia aqui era perguntar, olha, já tive algum contato, etc e tal, mas eu não considero que aquilo que eu fiz foi sexo. E por fim, se já tinha feito sexo com alguém do mesmo sexo. E depois, prefiro não responder. Os dados são bem interessantes, assim. Aqui são dados, pessoal, de 100% dos heterossexuais. Então, todos aqueles outros não estão aqui. Todas as outras identificações. Então, se a gente vai aqui ó, no gráfico C, o cinza representa eu nunca tive nem contato, nem fantasias com pessoas do mesmo sexo. A gente vê uma coisa muito interessante. Geracionalmente, existe um decréscimo disso. Então, enquanto mais velho, maior a probabilidade que você tem de ter tido ideações, pensamentos ou fantasias. Quando a gente vai aqui para o sexo, que é o vermelhinho, a gente vê que existe um aumento da frequência de pessoas que se consideram heterossexuais e que tiveram sexo com pessoas do mesmo sexo. E os dados eles são bem impressionantes em termos da quantidade, né? Aqui está a porcentagem. Então, se a gente fizer uma linha reta aqui, ó, a gente em algumas faixas etárias chega a encontrar que mais de 30% de homens que se consideram heterossexuais já tiveram relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, né? E que existe uma tendência ao crescimento disso. Quando a gente vai para as mulheres, olha que interessante. A linha é um pouco diferente, né? Você tem uma faixa etária aqui do meio que parece que tem. Aqui é do pessoal das mulheres que nunca tiveram nem ideação, nem pensamentos, fantasias, nada. E aqui a frequência é um pouco menor, por volta de 60%. Mas existe uma tendência maior ao platô, né? Nos homens ela sai de 70% e chega até aqui, ó, 40% e tal. Nas mulheres ela sai de 70%, retorna para isso, mas abaixa só 10%. Quando a gente observa o sexo que mulheres têm com outras mulheres, dentre aquelas que se consideram heterossexuais, existe um crescimento evidente com o passar dos anos, mas é um crescimento que tende ao platô a partir dos 35 anos de idade, mais ou menos, com pouca variação e não chega aos 10%, o que é bem menos do que os 30% dos homens. Aqui é só a gente vendo as diferenças de idade, né? Que ser mais velho parece prever com mais força, no caso dos homens, a probabilidade que você tem de ter feito sexo com uma pessoa do mesmo sexo. E aqui mostrando que, em termos de idade, ser um pouco mais jovem já prevê, né? Por volta aqui dos 30 anos, na média, as mulheres já tiveram, dessas aqui, ó, do contato ao verdinho, elas já tiveram contato sexual. Mas se a gente fosse olhar mais ou menos, 45% é em média, viu, gente? Não é absolutamente preciso esses 45%. Eu fiz uma média de geral disso daqui. Já tiveram contato ou sexo homossexual, mesmo se considerando heterossexuais. Se a gente soma com aqueles que não se consideram heterossexuais, a gente acaba tendo mais que 50% de todo mundo que a gente avaliou. E homem tem uma relação claramente mais forte com a ideia do sexo, e as mulheres têm uma ideia claramente mais forte com a ideia das fantasias e das ideias, né? Por exemplo, mulheres, veja como é diferente, né? Assim, a segunda categoria mais frequente é a ideação sexual, a fantasia, enfim, com pessoas do mesmo sexo. Falando de novo das heterossexuais, né? Bem, e aí, pessoal, os dados, eu não me arrependo de modo algum de ter feito essa pesquisa, eu acho que ela traz dados muito interessantes,
e ela, na verdade, não tinha outras pesquisas feitas com uma amostra tão ampla e utilizando mais do que 3 categorias sexuais no Brasil, publicado, né? Talvez exista, mas não foi publicado em revista científica e periódico, e nesse sentido também é uma informação que pode ser interessante. Por outro lado, a gente tem que observar esses dados com muita cautela, né? Primeira questão que eu já comecei a antecipar para vocês é o seguinte: como essa interpretação prescreve a realidade, a interpretação desses dados. Então, o que isso está dizendo? Como eu interpreto o mundo a partir daqui? Como é que eu olho para as pessoas e penso questões de saúde, vou conversar com as pessoas, penso sobre a pluralidade do comportamento sexual, etc. e tal, a partir desses dados, por exemplo. Ou seja, eles podem ter um impacto na realidade. A outra questão é que eu não sei se vocês separaram, mas quando eu estava falando sobre os dados, eu falo assim: as mulheres heterossexuais, os homens heterossexuais, ou as mulheres homossexuais, parece que eu estou falando sobre uma entidade homem e mulher, como se homem e mulher, como se só existissem essas duas possibilidades de realidade, e como se eu estivesse falando sobre homens e mulheres de modo geral, mas na verdade eu não estou. Eu estou falando sobre um recorte, né? Então eu coloquei aqui para vocês a tabela completa do artigo, sem a parte inicial, que é 73,5% eram de pessoas brancas, né? Quando eu vejo quem respondeu ao questionário, 19% fez pós-graduação. Quando eu vejo quem respondeu o questionário, eu vejo que elas são predominantemente de crenças cristãs. Então, na verdade, eu não estou falando sobre homens e mulheres. Eu estou falando sobre um grupo específico, predominantemente cis, predominantemente branco, né? Aqui tem Caucasian, brancos, né? Eu falei isso direito, 73% são pessoas brancas. Então, são pessoas brancas, são pessoas cis, são pessoas de classe média ou de classe alta, né? Eu tenho os dados sociodemográficos e a média era uma renda de R$ 3.000 por mês. Então, na verdade, tem uma série de vieses que quando... Aí, o que eu fiz? Como é que eu diminuo? Pode me ajudar? Eu, sem querer, aumentei aqui, eu não estou conseguindo reduzir. Tenta Ctrl menos, professor. Eu também não faço, eu não sei também. Deixa eu tentar aí. Aí, pá. Não foi? Vou tentar aqui. Não estou conseguindo. Eu tô tentando aqui também. Foi, na verdade, eu acho que eu encostei e aí ele maximizou, mas eu estou tentando aqui e eu não... acho que está voltando. Voltou. Ufa, muito obrigado. E por fim, assim, como é que as pessoas interpretam? Não a questão do sexo, a questão do contato, a questão das fantasias. Será que as pessoas todas interpretam da mesma maneira as perguntas que são colocadas? E como esses dados impactam vidas individuais e coletivas? Então, assim, pessoal, o que eu quis foi apresentar para vocês alguns dados que eu havia produzido e contar para vocês que, na verdade, esses dados eles são produzidos sob uma perspectiva que é legítima do ponto de vista científico, uma vez que
ele faz toda uma trajetória de pesquisas que datam desde a primeira metade do primeiro século, primeira metade do século passado, e que eles têm um perfil acumulativo até hoje. Entretanto, essas pesquisas, elas falham em revelar alguns dos elementos que constroem a abstração das hipóteses e dos métodos de pesquisa, como, por exemplo, essas noções cis-heteronormativas de binariedade, homem e mulher, e principalmente a ideia da heterossexualidade compulsória, que entende o sexo como um derivativo do processo produtivo, que entende a ideia de família nuclear, etc. e tal, e sob uma perspectiva decolonial, isso tudo precisa de ser problematizado e tem uma coisa que eu, nesse momento, estou particularmente interessado, é pensar se é possível, utilizando esse tipo de metodologia, alcançar dados que não reforcem ou reproduzam esse sistema patriarcal e esse sistema mais cis heteronorma. É isso.